faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it, people of old received their commendation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all run well, but only one receives the prize? So run that you may obtain. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Vamos ter a missão de reunião que é o número 65. Podemos fazer os papéis todos.
e ora, irmãos, Joaquim, que disse a oração do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta manhã e te louvamos, porque podemos verdadeiramente dizer que conhecemos como Deus poderoso, Deus majestoso, Deus de toda a glória. E nesta intimidade que nós somos tão pequenos diante de Ti, não poderíamos sequer erguer os nossos olhos para Ti nem a nossa voz. Mas pelos méritos do Teu amado Filho Jesus podemos chegar aos Teus pés, podemos chegar ao Teu trono, com o nosso agradecimento, com a nossa súplica, com a nossa dedicação e constante que Tu ouves, Tu conheces e Tu aceitas. E Senhor, nós temos fé. Queremos mesmo que Tu vais abençoar esta reunião esta manhã. Vais abençoar o Teu servo, vais pôr a Tua palavra. Vais fortificar os nossos corações por meio dela. De modo a que, Senhor, possamos seguir mais perto, com mais dedicação, com mais consciência da nossa dívida para contigo e mais consciência da nossa grande e bem-aventurada esperança na vida eterna. Dá, pois, a Tua graça e a Tua bênção a todas as coisas que sejam feitas esta manhã, todas as participações, que tudo seja para a nossa bênção e para a Tua honra e glória. No nome de Jesus. Eu cá gosto mais de provar pratos de comida do que confeccionar. Por isso é que eu não me caso não das belas cozinheiras em casa. Mas o Masterchef é um programa onde vemos cozinheiros amadores a aprender e a melhorar os seus conhecimentos, de tal forma que tornam-se mais tarde cozinheiros profissionais e que chamamos vulgarmente chefes. Muitos deles acabam por deixar os seus projetos de vida, até a família e os seus amigos, para lutarem por esse sonho. Os jurados também nesse concurso desempenham um papel importante com as suas dicas de culinária, com as suas palavras de encorajamento e alerta. Os concorrentes vão sendo postos à prova e vão saindo por não conseguirem cumprir os objetivos dos desafios que lhes são propostos. E no final, apenas um chegará ao fim e receberá o troféu Masterchef. Se o apóstolo Paulo escrevesse hoje, teria aqui uma ilustração para comparar a nossa caminhada cristã. Mas ele escreveu de uma outra forma, e um exemplo mais feliz, de acordo com a sua cultura e com o que vivenciava na altura. Como vimos no vídeo, 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz-nos: não sabeis vós que os que correm no estádio todo, na verdade, correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar provado. A vida cristã é uma corrida, como um desafio, como um concurso. Mas a grande diferença é que o prémio é para todos os que cortarem a meta, os que chegarem ao fim. Terão uma recompensa sem prazo de validade. Entramos nesta caminhada porque Jesus dá oportunidade a todos. A porta é apertada, o caminho estreito, mas conduz à salvação. A vida com Deus é a melhor que podemos ter, embora ela tenha sido conquistada por Cristo, sem que nós tenhamos feito nada para o merecer. Efésios 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras às quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, compete-nos seguir em frente, vivendo para Deus todos os dias, com lutas e desafios, vitórias e conquistas, mas sempre persistentes, com os olhos postos em Jesus. Isto significa estarmos perto dele, das Escrituras, deixando que o Espírito Santo trabalhe continuamente em nós e que o testemunho de outros nos inspire e encoraje, tal como o autor da Carta aos Hebreus disse, em Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de os pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos continuar o nosso culto
entoando o hino número 66, no amor de Deus, e podemos fazê-lo de pé, nos puder. Podem sentar-se, faz favor. Denúncios. Hoje temos os pedidos de oração que o Miguel deve estar a projetar neste momento. Também gostaria de pedir as vossas orações pelo irmão Feliciano, pela nossa irmã Adelaide, pelo seu estabelecimento de saúde e também pela nossa irmã Arminda, pelo chamado do irmão Vitor Sequeira, pela sua família também. Vamos prosseguir o nosso culto. Gostaria de partilhar um texto, uma tradução um bocado um texto, esqueci por aqui no Steve Lawson, achei interessante este texto. Dwight Moody, um notável evangelista do século XIX, certa vez foi abordado por uma mulher que precisava de aconselhamento. Ela alegava que era seguida por dois homens. Sempre que ela apanhava o transporte na cidade, eles também entravam. Quando ela saía, eles saíam e seguiam-na. Com uma contração nervosa no pescoço, ela insistia que tinha sido seguida até ao escritório de Moody por esses mesmos dois homens. Então, Moody poderia facilmente detectar que essa preciosa mulher estava a sofrer de uma ilusão mental. Não estava ninguém a segui-la. Mas para deixá-la à vontade, ele disse: aqueles dois homens que estão a seguir são os homens de Davi. Os seus nomes são bondade e misericórdia. Ele abriu a sua Bíblia, no Salmo 23, versículo 6, e mostrou-lhe: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ela ficou aliviada e exclamou: isto é maravilhoso, sempre me perguntei quais seriam os seus nomes. A mulher saiu naquele dia com uma paz de espírito, consolada por saber que era bondade e misericórdia que a seguiam. Como crentes em Cristo Jesus, também precisamos confiar que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem a cada passo. Precisamos estar igualmente confiantes e confortados
acreditando que todos os dias das nossas vidas estes dois amigos de Davi estão connosco, em cada passo da nossa jornada de Davi. No Salmo 23, aprendemos que existe uma relação próxima e inseparável entre o bom pastor e as ovelhas. Um laço inquebrável que nos une como um. O versículo 6 reforça essa verdade e a torna clara. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para a casa do Senhor por longos dias. Minha mãe já está a pensar que vamos cantar o caminho do lar, mas não é isso. Quando David testifica que a bondade seguirá, ele usa uma palavra hebraica que, como adjetivo, significa bela e agradável. Ela representa a forma atraente com a qual Deus mostra o seu amor para com as suas ovelhas. Deus é perfeitamente bom no seu caráter e perfeitamente bom em todas as suas ações. Portanto, Ele só pode fazer o bem ao seu amado rebanho. Isto é demonstrado no seu cuidado atento em relação às nossas muitas necessidades. Davi também afirma que a misericórdia o segue. Este é o amor incondicional do bom pastor para com aqueles que o Pai escolheu e confiou a Ele. Ele os ama com o seu amor soberano que nunca pode ser extinto. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel a nós. O texto hebraico, traduzido por seguirão, retrata estas duas virtudes, bondade e misericórdia, como ativamente acompanhando Davi. Pode-se dizer que estes componentes gêmeos do amor divino são como dois cães pastores que ajudam o pastor a cercar o rebanho. Eles cercam o rebanho para orientá-los na direção certa. Quando as ovelhas se desviam, estes pastores os trazem de volta. Quando os aceleramos, eles nos estimulam. Então é com bondade e misericórdia que eles puxam a retaguarda. Eles estão constantemente nos aproximando do bom pastor. Aqui está a firmeza do pastor em guardar as suas ovelhas. Mesmo quando Davi se viu em situação de risco, de vida, a bondade estava logo atrás dele. Qualquer que fosse a provação, a sua bondade amorosa constantemente o seguia. Quando Davi afirma que essas bênçãos duplas me seguirão, ele está enfatizando como elas são pessoais para ele. Davi sabe que o foco de Deus está voltado para ele como uma ovelha individual chamada pelo nome. E esse amor inabalável perseguiria Davi todos os dias da sua vida. Estas duas partes do amor de Deus estariam beliscando os seus calcanhares o dia todo, todos os dias para o resto da sua vida. Nunca haveria um dia em que a bondade e a misericórdia do Senhor não estariam imediatamente próximas. Nós nunca poderemos escapar do amor real deste bom pastor. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, vamos entoar o hino número 440 e vamos aproveitar também para levantar as nossas ofertas.
estar aqui 15 dias depois. Mas há 15 dias foi feito o convite e há pessoas que a gente não consegue dizer não. E uma delas é o Samuel. Ele chegou-se ao pé de mim, não foi de joelhos, muito preocupado, disse que não tinha pregador. E eu disse, olha, também vejo mal. Quer para baixo? A máscara. Tira a máscara, calma. É para depois não me esquecer dela. Esqueci desse número. Eu quando nasci já estavam os dias a encolher. Era em outubro. Não deu para mais. Obrigado por me lembrar. Depois tenho que ir levar. E de forma que quando o Samuel faz assim convites destes, mas nós não conseguimos dizer que não. Ele pediu desculpa e disse que, irmão, é muito em cima da hora, eu sei. E digo-lhes, irmãos, que durante este tempo andei preocupado com o que havia de falar. Não ia falar sobre o coronavírus, não vinha falar aqui sobre os últimos tempos. Nós estamos fartos já a começar a ficar cheios de ouvirmos falar disto, de tudo isto. Então o Senhor tocou no meu coração para algo que muitas das vezes nós nos perguntamos a nós próprios se é assim ou não. E o que é que eu estou a dizer com isto? A pergunta é: Deus presta atenção à minha oração? É isto que hoje, no meio da cristandade, nos cristãos até, mais sinceros, é esta pergunta: será que Deus ouve as minhas orações? É que muitas das vezes nós andamos a orar anos, e não temos resposta alguma. Eu andei a orar anos pela conversão do meu pai, e eu só aos 70 anos é que se decidiu, e para isso o Senhor teve que partir os meus pés, para que eu parasse, para que o meu pai passasse tardes comigo, e para que depois, nesta conversa que tive com o meu pai durante esse tempo acamado, e ele ao meu lado, eu se puder entregar ao Senhor, e foi fiel até à partida dele para a glória. Foram anos. Eu tinha 3 anos quando vim aqui para a igreja. E quando ele se converteu, eu deveria ter 40, quase 50 anos. Então andei todo este tempo, eu, a minha mãe, as minhas irmãs, todos nós orámos com o meu pai. E Deus respondeu. No seu tempo, Deus respondeu. Mas irmãos, eu também tenho muitas situações em que não recebi resposta do Senhor. Ou pelo menos aquela resposta que eu tive não era aquela que na minha expectativa humana eu tinha. É que às vezes há uma grande diferença entre quando nós entregamos ao Senhor um problema, entregamos-lo e dizemos: Senhor, eu estou a orar contigo com fé, mas não colocamos o nosso coração de parte. E então há ali um pedido de urgência, mas nós estamos sempre com a ideia: é que o Senhor faça a nossa vontade. Senhor, faz a tua vontade na minha vida, mas estamos sempre a ficar por trás dizer assim: mas a minha vontade é esta, Senhor, vê lá. Consegues dar aí um jeitinho, de maneira que seja a coisa conforme aquilo que eu estou a pensar? E é por isso que muitas das vezes nós temos esta pergunta: Deus presta atenção à minha oração? Agora então vamos levar para Atos, no princípio da igreja. Depois de ter descido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a sua vida normal em Jerusalém. O Senhor estava ressurreto e diz-nos, eu vou dizer no capítulo 4 de Atos, e vamos ler apenas alguns versículos, porque seria muito demorado lermos tudo, mas vou resumir
enquanto procuram resumir o que é que está para trás. Diz que Pedro e João, à hora nona, à hora da oração, iam a subir para o templo e estava ali um coxo, uma pessoa que desde o ventre de sua mãe não conseguia andar. E levavam-no ali e colocavam-no à porta chamada Formosa para receber esmola. E quando estes dois discípulos iam para o templo, este homem pediu-lhes esmola. E sabemos aquela passagem que Pedro disse: olha, não tenho ouro nem prata, mas isso que eu te dou, eu, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-lhe a mão e ele se levantou. Só quem alguma vez já esteve 3 a 6 meses acamado é que sabe que tem que recomeçar a andar. Eu nunca pensei que depois de 4 meses de cama eu tinha medo de descer escadas. Eu tinha medo de descer uma rampa e tive que aprender a andar novamente. Agora este homem, diz-nos mais à frente que ele tinha 40 anos, mais de 40 anos de idade. Portanto, desde o ventre de sua mãe, aquele homem não sabia andar. No entanto, diz-nos a Escritura que depois que Pedro o levantou, ele saltava junto deles, ele andava de alegria e os acompanhou para o templo. Depois, não vamos repetir a mensagem de há 15 dias, não é? Da tradição. Vieram depois vieram os escribas, e aqui não foram os fariseus, mas sim os saduceus. Porquê? Porque Pedro, no seu discurso que faz, ele diz que foi esse Jesus a quem vocês mataram, mas que ressuscitou. Ora, isto para os saduceus era algo terrível. Eles não acreditavam na ressurreição. E por isso eles estavam ali em cima de Pedro e de João e disseram, repreendendo, dizendo: olha, vocês, muito bem, há aqui um milagre, sem dúvida, nós não podemos dizer este coxo que estava aqui há 40, não sei há quantos anos, não é? E que o colocavam lá, mas que está aqui, é verdade, ele está a andar. Há milagre. Mas não digam que foi em nome de Jesus. Digam outra coisa qualquer. Mas Pedro respondeu com autoridade: a quem nós devemos obedecer? Aos homens ou a Deus? E então vem esta passagem, a partir do verso 24. Diz assim: e ouvindo eles isto é, depois os discípulos foram soltos, foram para junto dos seus irmãos espirituais, para junto da igreja, e contaram tudo o que lhes disseram, não é? E depois diz: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de dizer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tendo orado, esta é uma oração. Não diz aqui, quando eles dizem que unânimes eles levantaram a sua voz, não é? Eles para o Senhor. Diz agora aqui que moveu-se o lugar onde eles estavam.
a manifestação do poder. Houve ali uma resposta imediata à oração. Não foi uma resposta do Senhor ir julgar aqueles que tinham repreendido e que estavam a fazer, digamos, um contravapor aos discípulos e à igreja que estava a formar ali. Não. Foi enchê-los do Espírito Santo para que com ousadia eles continuassem a anunciar. Sabem que é sempre uma insuficiência. Minha irmã, meu irmão, quando nós queremos orar ao Senhor, nós temos primeiramente de reconhecer que na nossa vida há uma insuficiência. Nós somos fracos. Nós não temos força alguma. Somos carenciados. E a carência da presença do Senhor é a melhor coisa que nós podemos sentir. Sabem que muitas das vezes nem precisamos de orar. Isto é, não precisamos de com os nossos lábios, falarmos para com o Senhor. Basta colocarmos o nosso coração perante Ele e reconhecermos a nossa insuficiência, a nossa necessidade. E quando é assim, Deus escuta a minha e a vossa oração. Ter a noção que não somos nada e que pela compaixão de Deus temos tudo. Vou-vos contar uma história que não passa, julgo que não passa disto, mas que eu há muitos anos ouvi contar de um homem que foi ao céu. Quando lá chegou, estava lá o guardião, um anjo guardião, que o acompanhou. E então andou-lhe a mostrar o céu, as maravilhas do céu, as ruas, os templos, tudo. Não sei se há lá tudo isso, não é? Mas pelo menos na história apareceria assim. Mas deve haver. Se nós olharmos para o Apocalipse, vemos as maravilhas que há no céu. E então aquele homem andava maravilhado. Mas quando chegaram lá a um local, ele viu umas prateleiras profundas, enormes, onde estavam milhares de embrulhos, tudo muito bem embrulhado e atrativos. E aquele homem ficou surpreso e perguntou: olha, o que é isto? O que é que são? E o que é que estão aqui a fazer? São para quem? Estas são prendas? E o anjo respondeu-lhe: estas são as bênçãos que Deus tem providenciado para os seus filhos, mas eles nunca as vieram buscar. Deus providencia bênçãos para os seus filhos e nós, muitas das vezes, não as vamos buscar. E nós vamos buscar, muitas das vezes, porquê? Será que pressupomos que, sem fazermos coisa alguma, temos direito a elas? Só porque somos filhos de Deus, Deus tem a obrigação de nos dar aquelas bênçãos, sem nunca erguermos a Ele o nosso coração agradecido. Às vezes nós somos tão pouco agradecidos ao Senhor. E quando oramos, muitas vezes é para pedir. Eu uma vez ouvi um irmão dizer que numa oração de 20 minutos é uma grande oração. São 5 minutos a agradecer, 15 minutos a pedir. Quer dizer que somos uns pedinchões, não é? Estamos sempre a pedir. E por isso nós às vezes temos esta sensação: Deus, tu tens bênçãos para nós, então dás-nos. Mas nós temos que erguer o nosso coração. Temos que levantar os nossos olhos para Ele, reconhecermos que não somos merecedores de nada, mas que Ele, pela sua bondade, pela sua compaixão, Ele tem para nos dar. E muitas vezes, onde é que paramos no meio dos nossos afazeres? A nossa turbulência, o mundo em que nós vivemos é um mundo de aceleração. Agora está um bocadinho mais calmo. Há bocado vinha aqui, só um parênteses, estava ali à espera, os irmãos estavam a cantar o último hino da ceia do Senhor, as janelas abertas,
E eu disse assim, olha, isto parece o tempo antigo. Não havia aparelhagens, não havia nada, não havia ar-condicionados e as janelas estavam abertas para ventilar e todas as pessoas passavam na rua, ouviam. Era assim antigamente na Arleira. Nós passávamos ali, depois veio o ar-condicionado, fecham-se as janelas, alguém passa lá embaixo só a passar à porta que ouve. Com as janelas abertas, irmãos, ouve-se melhor. Tudo. E então, aqueles, quando é que nós tantas vezes temos tantos a fazer? Quando é que nós paramos para receber e apreciar o que Deus tem providenciado para nós? Sabem que orar é comunicar com Deus. É a base da prova da nossa fé. Ninguém ora a Deus se não tiver fé. Porque senão são vãs palavras. Quando nós falamos e temos uma mensagem como esta, que nos fala da oração, da importância da oração, mas se na minha vida eu mesmo não pratico esta oração, então estou a negar a fé, eu estou a negar a eficácia da oração. E Deus não responde a essas orações. Mas Deus responde sim. Deus presta atenção à minha oração, a toda a oração que é feita na insuficiência, no sentimento que nós temos de que somos realmente fracos. E Deus responde a todas as orações. Às vezes queixamos-nos como se Ele tivesse só as bênçãos para os outros e não temos bênçãos nenhumas nós. Nunca se cruzaram com irmãos que dissessem assim: irmão, eu tenho tanto azar na minha vida. Olha, o Senhor tem abençoado o irmão A, o irmão B, C, D, não sei o quê, todos os irmãos, mas a mim não. O que é que nós estamos a fazer? Queixamos-nos. Estamos-nos a queixar. Às vezes queixamos-nos, como se Deus tivesse tempo para todos, menos para nós. Mas há outras vezes que nós olhamos para nós, para a nossa condição e dizemos assim: Senhor, eu sou tão pequeno, tão indigno, tão pecador, que penso não ter direito a que Deus preste ouvidos à minha oração. O meu pecado é grande demais. Eu não sei se está aqui alguém que se calhar não está, que esteja a pensar assim, que tem um pecado na sua vida e que este é grande demais, o Senhor nunca vai perdoar este pecado. Mas fica a saber que Deus perdoa todos os pecados. O sangue do Senhor Jesus nos lava todo. Não é só de alguns, é de todo o pecado. E vou-vos contar, não sei se há aqueles mais antigos, eu já sou também um bocado mais antigo, se lembram de um assassino, de um homicida que houve na América que se chamava-se Carl Chessman. O Carl Chessman foi condenado à morte e ali na cárcere, quando esteve preso, ele escreveu 2 livros. Um era A Cela da Morte e o outro era O Corredor da Morte. Sabem que este homem teve uma infância terrível. Ele começou a primeira pessoa que ele matou foi o homem que estava a violar a sua mãe. Ele tinha 12 anos e a partir dali nunca mais parou. Ele fazia justiça pelas suas próprias mãos, mas foi condenado. E quando foi condenado, ele foi e esteve na cela, separado dos outros, era intratado. Os guardas tinham medo de se aproximar. Ele atirava com a comida acima deles. Tratava-os mal. Era acorrentado. Até que passou depois para o corredor da morte. A sua sentença de morte estava lavrada. E foi neste corredor que ele dá aquele testemunho de que ouviu pela primeira vez dizer que havia um homem que o amava
um pregador itinerante, foi visitar e que visitava as prisões, falou ao Carl Chesterman e deu-lhe um livro. O Carl Chesterman foi ler no Novo Testamento. Ele leu avidamente os 4 Evangelhos. Ele viu então que havia ali um homem que, sendo Deus, veio a este mundo na forma humana, e que sem culpa alguma ele se ia oferecer a si mesmo à morte. Era um condenado à morte. E ele disse: eu sou um condenado à morte, mas eu pelos meus crimes, por aquilo que cometi. Agora este homem amou-nos de tal forma, amou-me a mim de tal forma, que morreu. Depois leu Romanos. E se ele pensava que tinha alguma justificação, então ali diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o evangelista chegou lá novamente, Chesterman era um outro homem. Os guardas andavam com o olhar de lado porque o Chesterman que eles conheciam tinha morrido. Ele era calmo, afável, acatava tudo. Quando o evangelista lhe perguntou qual a transformação, ele disse: este Jesus a quem você falou, este Jesus de quem eu li, é o único que, na verdade, me pode perdoar todos os meus pecados. Carl Chesterman, quando se sentou na cadeira elétrica para levar uma descarga de 600 volts, disse, as suas últimas palavras foi: morro pelos meus pecados, mas vou para o céu, onde está o meu Senhor Salvador. Amém. Esta é a experiência, irmãos. Não há pecado grande que o Senhor Jesus não possa apagar e perdoar. Somente isto está ao alcance de quê? De uma oração. Então existe algo que nós precisamos entender hoje, nesta manhã. É que quando nós mostramos que a nossa sensação de insuficiência, de que não temos solução para tudo, que Deus é o único que nos pode ajudar e guardar, esta é, sem dúvida, a sua e a minha melhor oração. É que quando nós, eu disse há pouco que orar é comunicar com Deus, é falar com Deus. Mas, irmãos, é tão bom, não é? Quando nós chegamos ao final de um dia e antes de dormirmos, fazemos a nossa oração. Será que nós estamos a fazer um relatório ao Senhor? Senhor, obrigado porque de manhã, logo às 9 horas da manhã, tu me ajudaste nisto. Depois, às 10 horas, ajudaste outra coisa. Às 10h05, outra coisa. Deus não quer, não precisa disto. Deus sabe bem qual foi a nossa vida. Mas quando nós chegamos à noite e nos pomos de joelhos perante o Senhor e dizemos e lembramos: Senhor, obrigado, porque tu me abençoaste durante o dia. Me deste o pão para comer, me deste a roupa para vestir, me protegeste de cair. Olha, às vezes até devíamos agradecer às vezes as quedas que nós damos, não é? Desde que não vamos parar ao hospital. Mas pelo menos às vezes, há dias estava a descarregar uma coisa com o meu cunhado Alberto, um saco, e tirámos o saco de cima e o saco de baixo virou-se. E o saco de baixo estava cheio de entulho, de azulejos, e que tudo passou-me pela perna abaixo, esgalhou aqui tudo. E eu disse à minha mulher: olha, vá lá, que eu estava de calções, olha, se tivesse as calças tinha rasgado, não é? Portanto, nós temos que ver o lado positivo disto. Mas dizer: Senhor, obrigado, porque afinal foi só um arranhãozito e tal, deitou um bocado de sangue, mas podia ter sido pior. Meus irmãos, é isto que nós, quando à noite chegamos, nós devemos agradecer ao Senhor. E agradecer ao Senhor desta forma é mostrarmos que estamos
sujeitos a Ele. E que nada que aconteceu na nossa vida ao longo deste dia, ao longo do dia, foi feito porque é o acaso. Não é o acaso. Deus zela por nós. Deus guarda-nos. E é bom que nós o reconheçamos na nossa oração. Confessar que precisamos dele, da sua dependência, e necessitamos de Deus. Este homem, este coxo, coitado, necessitava também de um milagre. E o milagre desse. Mas não é a questão do milagre. A questão é a oração que a igreja fez. Quando Pedro e João, depois de irem perante os sacerdotes, perante as autoridades religiosas, não foram aceitados. Mais tarde foram. Mas agora não. Apenas levaram uma repreensão. Diz, não falem no nome de Jesus o Nazareno. Não digam que foi ele. Porque ele morreu. Não está ressuscitado. Não digam isso. Mas eles não se podiam calar. E então, porque eles não se podiam calar, Deus ouviu a sua oração. E de tal forma que se moveu o lugar onde eles estavam. Sabem que Salomão também fez uma oração. E o Senhor respondeu. E Ezequias também orou. E o Senhor respondeu. Não só por causa do seco que ele estava a ter em Jerusalém, mas depois mais tarde, porque ele foi acometido de uma doença terminal. E ele disse, Senhor, agora que eu fiz sempre tudo aquilo que tu querias que eu fizesse. Eu fui cumpridor da tua lei. Eu tenho sido um rei exemplar. E agora matas-me. Sem descendência ainda. E Deus disse, tens 15 anos. Mais 15 anos de vida. E ele teve mais 15 anos de vida. E teve um filho. Ele não, a mulher dele. E foi a desgraça de Israel. É que o filho dele não saiu nada ao pai. Foi um rei muito, muito mau. Mas irmãos, Deus responde. E não tenham dúvidas nenhumas. Deus responde à minha e à vossa oração. E como eu disse há pouco, às vezes não é aquilo que nós esperamos. A resposta do Senhor. Mas é aquela que temos que compreender. Sabem que quando eu vou falar agora mais para as irmãs, embora os pais também sejam assim, mas quando e as irmãs vão dizer se é assim ou não é, quando tem um bebê, o seu bebê ao colo, quando ele é pequenino, o que é que ele faz? Dorme e chora. E quando ele chora, o que é que a mãe faz? Preocupa-se logo, não é? Os pais também. O pai também, mas mais a mãe. A mãe tem que adivinhar o que é que ele está a chorar, porquê? Então normalmente é assim, ou porque tem fome, ou porque tem a fralda suja, não é? Não está bem, ou porque ele necessita de mais alguma coisa. O bebê diz-lhe, mãe, tenho fome. Mãe, eu preciso do calor, do teu calor. Ele não tem. Ele não sabe falar. Apenas sabe, a única coisa que ele sabe fazer é chorar. E tudo o que a mãe faz é tentar adivinhar do que é que ele precisa. Não é? E a pergunta é esta, assim, para que é que tanto esforço? Por que é que a mãe se esforça assim de saber o que é que a criança quer? Porque o ama. Neste ponto, quando a pessoa, a mãe, tem o bebê, o seu bebê ao colo, ele tem um objetivo. O objetivo é de lhe dar o carinho e toda a atenção. Sabem?
Não importa se o bebê chora às 8 da manhã, se às 11, ou se chora às 2 da manhã, ou às 3, ou às 4. A mãe, eu digo a mãe porque o pai, agora tu, não é? Sou pai. Não é? Quando era assim, os meus filhos dormiam sempre no quartinho ao lado e choravam durante a noite e eu disse, Irene, vai lá ver o que é que se passa. No frio, lá ia ela. Está a precisar de mamar, então dá-lhe de comer. Quer dizer, o pai é sempre aquela pessoa pronta para dar ordem. Não é? Mas também não evitou que algumas vezes a minha filha, a Marta, cada vez que nascia um dente, ela tinha uma constipação terrível. Aquilo corria, não sei o quê, depois faltava-lhe o ar. E então não evitou que algumas vezes eu dormisse no chão ao lado da caminha dela para que estivesse logo ali, assim, porque ela, com medo que ela asfixiasse ou tivesse alguma coisa. Mas isso é raras exceções. Normalmente é a mãe. E a mãe tem este cuidado, é de saber o que é que o filho tem. É essa a preocupação dela. E meus irmãos, com Deus é mais ou menos a mesma coisa que connosco. Embora nós saibamos lhe pedir, embora nós saibamos, às vezes nem precisamos pedir, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Não tem que adivinhar o que é que nós temos falta. Ele sabe o que é que nós temos falta. E Ele está pronto para nos dar. E é assim. Orar é nós pararmos de fugir de Deus. E entregarmos a nossa vida, todo o nosso ser a Ele. Quando oramos, é como se estivéssemos a chorar. E Deus sabe aquilo que nos há de dar. E quando nós fazemos isto, então nós começamos a abrir o nosso coração, a permitir que Ele entre em cada um de nós. Então nós permitimos que Jesus participe dos nossos sonhos, dos nossos planos. Nós sempre comunicamos, Senhor, eu gostaria tanto de ter isto, se for da Tua vontade. Senhor, eu tenho este plano para ir a tal parte assim. Senhor, se for da Tua vontade, vai comigo. Esta é a nossa oração para com Ele. E é que Ele faça parte dos detalhes mais íntimos da nossa vida. E uma coisa é certa. É quando nós oramos ao Senhor, é porque o temos ao nosso lado, então nunca ficamos sós. Amém. Nunca ficamos sós. Deus está sempre ao nosso lado. Pronto. Salmo 23 que o Samuel falou é verdade. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Está ao nosso lado. Mas é preciso que cada um de nós se volva para Ele e que mostre e saiba que somos insuficientes e que não somos nada neste mundo. E quando isto acontece, Cristo começa em cada um de nós a santificar-nos e a vivermos debaixo da sua vontade. E então começamos a ter vitórias na nossa vida. Em Cristo somos mais do que vencedores. E isto foi o que aconteceu com estes homens. Eles pediram a dada altura na sua oração, que diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que sabia fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. E agora vejam a oração deles. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Esta foi a oração deles. Não foi dizer, Senhor, vai lá e julga-os. Nós queremos falar com ousadia, mas assim não conseguimos. Eles não nos deixam. No verso 31 nós vemos que depois de mover o lugar onde eles estavam, eles
começaram a pregar, cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A resposta de Deus foi-lhes dada. Tomem. Vocês que estão a orar para que terem ousadia para falar, tomem. Falem. Está aí, cheios do Espírito Santo. E é isto que Deus quer que nós façamos. Meus irmãos, quando oramos, a terra pode não se mover debaixo dos nossos pés. Quando Paulo e Silas oravam na prisão, as alicerces da prisão se moveram e as portas se abriram. O poder de Deus pode ser imediato. Quando Salomão orou a consagrar o templo ao Senhor, diz que desceu fogo que consumiu o holocausto, e era de tal forma a presença do Senhor que nem os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo. Deus responde, às vezes desta forma sobrenatural, mas mesmo que não responda desta forma, minha irmã, meu irmão, quando orares, fica a saber que o Senhor vai e está a mudar alguma coisa. Tem mudado o coração de ateus para a adoração. Tem mudado o meu coração para adorar mais a Deus. Tem movido o meu coração para que eu possa glorificar mais a Deus por cada dia que Ele me dá de vida e por cada dia que eu passo a servi-lo. Move-se para honrar e servir a Deus. Tendo Cristo como amigo íntimo, aprende-se a confiar nele. Aprendemos a não desesperar quando as respostas divinas não são conforme a nossa expectativa humana. A esperar com paciência, no tempo de Deus e não no nosso. Eu poderia dar testemunho do tempo que eu ando à espera de uma determinada bênção do Senhor. Já lá vão cerca de 10 anos. E eu e minha esposa continuamos a orar. E há muitos irmãos que sabem dos nossos casos, nosso caso, e continuam a orar. Mas não temos a resposta. O que é que eu vou fazer? Desacreditar? Dizer, Senhor, Tu não me respondes a isto? Olha, não quero mais saber de Ti, não? Vou continuar a orar ao Senhor. Vou continuar a adorá-lo. Vou continuar a honrar o Seu nome, a testemunhar dEle, a servi-lo, porque é isto que Ele quer de cada filho seu. Com ousadia, falarmos e usarmos a palavra de Deus. Muitas vezes Ele terá que nos dizer: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. O Senhor falou isto aos seus discípulos quando estava a lavar-lhes os pés. Não é? Para Pedro aquilo foi alguma coisa de extraordinário. O mestre a lavar os pés aos discípulos. Não, isso não pode ser. Mas ele disse: o que eu faço agora, tu não entendes. Ou não sabes agora, mas depois o entenderás. Em conclusão, irmãos, estes homens, em vez, como eu já disse há pouco, em vez de pedirem os castigos para os que ameaçavam, pediram ousadia e poder para anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, o futuro e até o presente pode ser incerto, às vezes doloroso e às vezes até alegre, mas mostrar-nos-á como as horas em que pensávamos que Deus não atendia às nossas orações foram as horas em que Ele esteve mais próximo de nós. Temos que entender isto. Há aquela ilustração, tantas vezes que nós já ouvimos, dos pés na areia, não é? Dois pares de pés e a dada altura, na altura mais difícil,
Aquela pessoa que estava a ver aqui disse: Senhor, esta é mais difícil, ausentaste de mim, só lá vejo os meus passos. E o Senhor: não, aqueles eram os meus passos, tu ias ao polo. E é isto, irmãos, que nós temos de fazer. Reconhecer a nossa insuficiência, mas reconhecer também que temos Deus Pai, Deus Filho, temos o Espírito Santo a viver em cada um de nós. E que Ele conhece o nosso choro, que conhece a nossa dor, que conhece a vida, mas que está à espera da nossa oração, que está à espera da nossa comunicação, está à espera que nós lhe coloquemos o nosso coração aos pés e dizemos: Senhor, eis-me aqui e usa-me com ousadia para fazer aquilo para que tu me tens aqui na terra. Sentiram, eles pediram ousadia. Porquê? Porque sentiram a sua fraqueza. Orando, tornaram-se ousados, vitoriosos, ainda que as suas vidas corressem perigo. Deus ouve as orações, todas as orações, e responde conforme o seu parecer, conforme a sua rapidez, mas conforme as nossas necessidades. Às vezes oramos por coisas que não é tão importante assim para a nossa vida, e Deus sabe. Mas quando elas são importantes, a nossa necessidade é premente, Deus responde. E poderíamos dar imensos testemunhos que tenho tido na minha vida profissional. A forma como o Senhor me tem abençoado perante situações bastante difíceis. E o meu conselho nesta manhã, para mim também, essencialmente para mim, é que, ora Deus, confie em Jesus como Senhor, e o Espírito Santo vai fazer o resto na vida de cada um. Deus vos guarde, te abençoe, que esta simples palavra de falar mais uma vez na oração vos leve a uma comunicação mais íntima, sem intermediários, mas diretamente com Deus. Falarmos com Ele e manifestarmos a nossa fé de que Deus tem poder para responder a todas as orações. Eu não costumo fazer nenhum comentário às mensagens, mas isto é um tema que me toca em especial. E Jesus, Deus responde-nos por vezes de uma forma automática ou pode responder no tempo dele. Ele diz isso no livro de Jó, tem 42 capítulos e Deus só respondeu no 28º. Ou pode responder que não. Eu há 40 anos que peço por uma cura, muito respondido, e enfim, eu também, mas já falei nisto aqui, e uma outra estava a estar sobre o resumo do nascimento. Há uma frase que me tocou de um evangelista que morreu há pouco tempo, que era Peca. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Deus vos abençoe. Vamos terminar com oração e ao Pedro Matos faça a outra exposição. Agradecemos por este dia, agradecemos todas as coisas que tu nos tens dado, mas essencialmente queremos agradecer pela consciência que temos que a tua graça nos basta. Queremos agradecer porque nós não sabemos o que nos convém, nós não temos sabedoria para saber o que nos convém, mas sabemos que é necessário, que é suficiente a tua multiforme graça e a tua multiforme sabedoria nos concede. Talvez não na altura que nós queremos, talvez não na altura que nós achamos que é mais conveniente, mas tu és omnisciente.
E nós não podemos nem devemos questionar o teu tempo nem a tua vontade, mas sim submetermos a ela. Ajuda-nos a sermos cada vez mais dependentes de ti e menos pensadores da nossa autocapacidade. Nós não somos nada, nós não sabemos nada, nós não temos capacidade para nada se tu não nos a concederes. Portanto, Senhor, pedimos-te que venhas fazer a tua obra na nossa vida, pois sabemos que a tua graça nos basta. Te agradecemos em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém.